Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, né? Por aqui estamos começando mais um Sabidão, um podcast da USP São Carlos, feito para você que ainda sonha com o seu lugar na universidade. Tá vendo como tem a ver? Fica aqui, viu? Porque aqui a gente bate papo com quem vive a USP no dia a dia. Professores, alunos, pesquisadores, para te mostrar que, sim, a universidade pode fazer parte da sua vida também, da sua história. Por que não? Como eu sempre falo, o Sabidão é o seu parceiro nessa caminhada rumo ao ensino superior. Em cada episódio você conhece cursos, apoios, experiências transformadoras e projetos que podem inspirar sua própria trajetória. É isso aí. E claro, sempre com aquele olhar que te ajuda a perceber as suas aptidões, refletir sobre o mercado de trabalho e fazer uma escolha mais consciente do seu curso. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e conferir os episódios anteriores, hein? E também você pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, @podcastsabidão. E hoje, a gente vai falar de uma disciplina muito especial que tem mudado a experiência de muita gente que entra aqui na USP. Se chama Projeto Integrado. É no curso de Engenharia de Produção da ESC, Escola de Engenharia de São Carlos. E a gente vai entender como essa proposta conecta teoria, prática, desenvolvendo trabalho em equipe. Isso é muito importante. Para isso, a gente vai conversar com quem entende do assunto, que é o professor Marcel Andreotti Musetti, um dos responsáveis pela disciplina. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Cláudia. Valeu. E também os estudantes. Lógico que eles vão bater um papo, né? Tem a visão deles. Claro que vocês estão ali curiosos. A Luísa Calegari Barenco Melo, tudo bom? Tudo bem? Tá cursando a disciplina nesse semestre? Eu tô no 4º ano agora. Tá e fresquinho, então. Sim. Ai, que delícia. E o Guilherme Moreira da Silva, que participou em 2023 e hoje já está na pós-graduação, mas também foi um período que você adorou. Foi um período muito bom. Agradeço o convite de estar aqui para compartilhar a experiência com o pessoal. Vai ser legal, com certeza. E aí, é claro, que essas experiências que vocês vão compartilhar, né, reflexões, ficam super valiosas para quem está assistindo a gente. Então, você que está aí, não saia daí, porque é o seguinte, vamos descobrir juntos o que é o projeto integrado, né? Ponto de interrogação já apareceu por aí, né? Para começar a fazer pergunta para todos vocês, aí vocês veem quem você vai querer responder, fiquem à vontade. Vocês podem se apresentar primeiro, por favor, né? E aí contem a relação de vocês com o projeto integrado. A gente vai começar com o professor, né? Que tal? Pode ser. Aquele assim, né? Já começa, professor. Professor, né? Tem que começar. Faz a abertura. Isso. Bom, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção. Atuo como um dos coordenadores da disciplina de projeto integrado e, coincidentemente, eu estou colaborando com a coordenação do curso. Então, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Produção. E meu vínculo com o PI, ele se estabelece lá atrás, quando a gente fez uma reforma da estrutura curricular do curso, né? Então, eu tenho um vínculo aí de... estimar aqui uns 15 anos com o projeto integrado aí. Uau, 15 anos. Uma história e tanto. Isso, desde os primórdios, quando a gente começou a estudar sobre, montar a proposta, ter contato com outras experiências. Então, já faz aí uns 15 anos. A reforma foi em 2014. A gente começou a planejar lá para o ano 2000. E aí a gente fez um processo de formação, muita discussão no departamento. E ela acabou em 2023 sendo aprovada e acabou entrando em vigência em 2014. Então, claro. Eu acho que eu misturei, né? É 2013 que ela foi aprovada, tá. E 2014 ela passou a entrar em vigência. Então, imagina a reestruturação curricular. Que você tem, né? Por esse projeto, né? Muito, e desde o início eu estou colaborando com a coordenação. Muito bom. Então, a gente vai saber mais já. E vocês? Qual dos dois aí quer falar primeiro? Pode ir. Se apresenta primeiro, conta a relação tua que foi perfeito. No projeto. Bom, eu entrei em engenharia de produção em 2020, então
Desde quando eu entrei, o projeto integrado já era muito comentado entre os alunos, era algo que era já visto como um diferencial do curso e acaba sendo um ano muito esperado. Eu peguei os 2 primeiros anos de pandemia, mas peguei meu projeto integrado presencial. Foi uma experiência, assim, bem única, que eu com certeza acho que agrega muito, até parabenizar o professor pela iniciativa. Foi uma iniciativa longa, perdurou por muito tempo para conseguir sair do papel, mas que com certeza traz muito valor para quem entra hoje em engenharia de produção aqui na ESC. Eu já me formei, fiz então o projeto integrado, no 5º ano me formei e acabei entrando na pós-graduação. E agora estamos aí na engenharia de produção, desbravando o mundo como pesquisador. O legal é que todo mundo está até agora assim, meu Deus, o que é projeto integrado? Sim. Não é? A gente está fazendo suspense, calma. Cláudia, a gente vai acabar falando muito, vai escapar, né? A gente vai chamar muito de PI. PI. Que é o nosso jargão lá para simplificar. Mais fácil, agora todo mundo já sabe que PI igual a projeto integrado. Sim. Fala, Luiz. Meu nome é Luiz, eu sou aluna do 4º ano, eu entrei em 2022, o Guilherme já estava quase fazendo o PI dele, mas eu entrei e já tinha muita essa expectativa com o PI, e a própria turma que voltava da pandemia, que estava entrando no PI, que foi a turma que entrou em 2019, ela já criava essa expectativa de esse ano vai ser o PI, vamos ver como vai ser. Então, acho que desde que você entra no curso, já fica... os seus olhos se voltam pro 4º ano, pro momento do PI mesmo. Então, acho que interessante. Desde sempre. Comentar, no primeiro ano, eles fazem... a turma tá tendo PI, né? Eles trazem a gente para acompanhar a apresentação final. Então, assim, você vê todo o resultado. Já vão sendo introduzidos. Exato. Você vê todo o resultado produzido que alunos de 4º ano estão gerando, e você já olha com outros olhos, tipo, caramba, vai chegar a minha vez. Vai ser muito legal. E você fica um pouco ansioso com a expectativa de como vai ser, então, o projeto integrado. Mas você imagina quem tá assistindo a gente agora, fala assim, mas eu nem entrei na universidade, mas olha que sim. legal. Sim. Engenharia de produção, tô pensando nisso, já tô pensando depois de entrar também nesse PI aí da vida. E que mais? Só? Que mais de bom? Acho que só. Por enquanto, né? Sim. Por enquanto. Sendo os próximos capítulos. Sim. Vamos falar com o professor aqui. O que motivou a criação dessa disciplina no final das contas? E ela surgiu para responder a alguma necessidade específica? Como então, que foi? Lá pelos idos de 2009, 2010, eu pelo menos tive a grata oportunidade de participar de um curso de pedagogia universitária, que a USP promoveu, e ela convidava os coordenadores de curso. Durou, acho que, em torno de 1 ano, e todo mês a gente tinha uma formação lá em São Paulo. Foi muito bacana. A gente tinha coordenadores dos cursos de todos os campi da USP. Então tinha gente de Bauru, gente de São Paulo, gente de Pirassununga, gente de Piracicaba, e a gente trocava muito, e isso foi abrindo muito a nossa cabeça enquanto coordenador de curso. E também por ter sempre acompanhado os INCEPs, que são Encontros Nacionais dos Coordenadores de Curso de Graduação e Pós-Graduação da Engenharia de Produção. É só feito para os coordenadores de Engenharia de Produção. E nesses encontros a gente tinha muito contato com o pessoal do MEC, pessoal aí de outras universidades do Brasil inteiro, outros coordenadores, tendências até com palestras de pesquisadores do exterior, falando sobre metodologia de ensino. Então, a ideia foi amadurecendo. Aqui no departamento a gente tinha 2 professores, o professor Edmundo e o professor Casarini, que trabalhavam com metodologias de aprendizagem ativa, que o nosso PI se encaixa dentro dessa proposta mais ampla. E eles também foram assim, incentivadores, apesar que eles trabalhavam não com projeto, e sim com problema. Mas foram 2 pessoas que já tinham essa prática, então estimularam essa proposta. E aí a gente fez um trabalho aí que foi um trabalho de fôlego para negociar a reestruturação curricular. As demandas estavam chegando para a gente ter um foco também mais no ensino voltado para o aluno, uma coisa mais individualizada, algo que trouxesse também a prática junto, a gente antecipar essa coisa do aluno estar no ambiente de trabalho, aproximando aí ele da realidade que ele ia encontrar. E isso foi
uma proposta que a gente foi amadurecendo. A gente trouxe formação, trouxemos um professor da Federal, trouxemos um professor de Portugal, que é o professor Rui Lima, que já tinha uma experiência mais ou menos de 8 anos com um projeto integrado lá na Universidade do Minho. O nosso PI nasceu muito da inspiração da prática deles lá no Minho. E ele, depois ele circulou bastante pelo país, ele implantou até cursos que tem o Project Based Learning aí, desde o semestre inicial do curso até o semestre final, e a gente foi se ajeitando. Então, dentro dessa visão de que a gente tinha que desenvolver competências no curso, e não só ficar focado em conteúdos, que era muito a nossa prática, né? A gente resolveu encorpar isso na nossa reestruturação. Então, pegamos a nossa formação específica em engenharia de produção. Os professores eram da casa, do departamento, era muito mais fácil negociar com eles essa proposta. Né? Isso. Fizemos esse exercício grande de limpar o 4º ano de disciplinas de outros departamentos, entendi. de outras unidades aqui da USP. Deixamos só formatado o 4º ano para disciplinas de formação específica e que fizessem parte do projeto integrado. Só para também deixar um pouquinho mais claro, a gente chama de PI, né? Então, o primeiro semestre é o projeto integrado de melhoria e o segundo semestre do 4º ano é o projeto integrado de inovação. Olha. Então, eu estou mais ligado no projeto integrado de melhoria. Entendi. Então, isso entrou em vigor a reestruturação curricular. A gente deixou de ser engenharia de produção mecânica em 2014 e as turmas que ingressaram vão se formar agora como engenheiros de produção só. Ponto. E nessa reestruturação, o 4º ano foi formatado para o PI. Então, 2014 entrou a primeira turma, 2015, 16, 17 eles chegaram no 4º ano. Então, no 4º ano, foi a primeira vez que a gente rodou essa proposta aí. Como até reforçando o que os alunos disseram, é uma proposta que ela é diferencial do nosso curso. Então, a gente geralmente é chamado para trocar uma experiência, para apresentar essa proposta, né? Recentemente eu estive no final do ano passado lá na Universidade Federal de Goiás para apresentar a proposta. Agora no começo de julho eu estou indo lá para Ilhéus também, que é uma universidade estadual que está pedindo para... Valeu a pena, hein? A gente já apresentou em congresso, o professor André, que é coordenador da Poli, está chamando a gente lá também para... É que agora tem uma... Eu vou encerrar por aqui, abrir a palavra para os demais aí, mas Imagina. Tem uma proposta agora, por lei, que os cursos têm que implantar a tal da curricularização da extensão, Já que eu acho que foi assunto, foi assunto de vocês aí a semana passada, eu acho. Foi retrasada, né, Júnior? Eu acho que foi o último encontro, não sei, o penúltimo. E o nosso projeto integrado, ele acaba sendo uma boa alternativa para os alunos terem essa carga horária cumprida através dos projetos que eles desenvolvem no semestre. Legal. Então a gente acabou, vamos dizer assim, acertando na mosca. Sem querer querendo, conseguiu acertar, né? Para que fosse algo que valesse a pena até, né? Então, quem está nos assistindo e já está meio certo que vai fazer engenharia de produção, mas aí fica assim, queria fazer na USP, mas será que eu faço São Paulo? Diferencial. Faço aqui ou faço em Lorena? Nós temos esse diferencial na formação. Fica a dica, gente. Olha que o professor está sendo bonzinho, já contando tudo isso para vocês. Aproveitando, já que estão decidindo onde que vão cursar, né? Lógico. Ficou certinho isso, Não, né? e eu gosto muito dessa ideia da extensão, assim, porque eu vejo que agrega para sua vida, sabe? Para sua vida, às vezes até pessoal, assim, além da profissional. Então, o próprio PI, assim, eu acho que tem me ensinado muito sobre como lidar em situações empresariais e etc, que serão presentes quando eu entrar no mercado de trabalho, mas também acho que para minha vida, sabe? Como eu vou ver as organizações, ver as pessoas. Porque sai das aulas teóricas para a prática, né? Sim.
acaba pondo a mão na massa. Então, vira a chavinha. Sim. Né? Você não está lá só escutando o que os professores estão falando, mas estão também participando ativamente. Sim. Faz toda a diferença, né, professor? Que Sim, ideia boa, hein? Você tocou num ponto importante, porque, de novo, né? Quando a gente fala que está trabalhando uma metodologia de aprendizagem ativa, ela tem por base desenvolver competências, né? A nossa tradução de competência lá é conteúdo, mais habilidade, mais atitude. E numa disciplina com esse formato do projeto integrado, ela permite que os alunos desenvolvam essas competências. Ela colabora para o desenvolvimento dessas competências. A gente sempre compara com uma aula expositiva, né? Sim. Numa aula expositiva eu vou expor um conteúdo, coisa que a gente nem deve fazer mais em aula expositiva, porque o conteúdo eles têm na ponta dos dedos. Verdade. aí. De todo tipo. Isso. E às vezes muito Além, mais né? ilustrado, melhor, mais aprofundado do que a gente tem a capacidade de passar numa aula expositiva. Mas aí você apresenta o conteúdo ali na aula expositiva, vai cobrar através de um exercício, de uma prova, ou até de um trabalho que seja em grupo, né? Mas tudo isso é muito limitado, na minha opinião, perto do que você consegue desenvolver. A Luísa estava falando aqui, ó, tem coisa lá que eu estou vivenciando, né? E vou levar para a minha vida. Sim. Então, como se portar num trabalho em grupo, desenvolver a habilidade social de você ver se ali está tendo algum tipo de conflito, como você resolver esse conflito interpessoal dentro do grupo, coisas que no mercado de trabalho é muito comum. Sim. Você expor os alunos a uma avaliação de alguém externo à universidade, porque depois já está preparado para o mercado de trabalho até, né? É um preparo. Isso. Se tiver espaço, a gente comenta um pouquinho sobre a estrutura do PI. Sim. Aí a gente vai ver que a gente tem algumas avaliações que o parceiro externo, a empresa ou a organização, ela vem para dentro da universidade em 3 datas pré-definidas para fazer um processo de avaliação. Então o aluno desenvolve a capacidade de comunicação, de se expressar através de uma linguagem gráfica, tá fazendo um slide legal para apresentar para quem vem assistir. Participando de um podcast, de um videocast. Está participando de um podcast, né? A capacidade analítica, crítica. Isso. E até mesmo a responsabilidade de entregar algo de valor realmente, né? Que no mercado de trabalho acaba tendo muita cobrança, então... Abre a mente, né? Sim. Né? Você acaba se deparando com situações do dia a dia mesmo, que vocês vão precisar lidar sempre. Né? Você estava dizendo que estimulou, né? O próprio mercado de trabalho foi um estímulo, porque tem empresas hoje que preferem mapear o candidato muito mais pela capacidade, pela inteligência emocional, pela capacidade de habilidade social que ele tem, do que pela parte técnica. O aluno vem de uma escola boa, então já se pressupõe que ele tem uma formação de um determinado nível. Aí a pessoa que se destaca melhor com essas habilidades e atitudes num processo seletivo acaba sendo muito mais adequado para a empresa, que tem necessidade que as pessoas trabalhem em equipe e já vai pronto, olha que maravilha. Vai pronto. E acaba até fornecendo uma parte mais técnica, ligada às vezes a próprio segmento que ela atua para o aluno lá dentro, né? Muito legal isso. Eu tô curtindo, você tá curtindo? Tá, né? Então vamos perguntar aqui pra Luísa, como que foi para começar essa disciplina aí agora no 4º ano? Você já tinha ouvido falar nela antes? Já estava de olho desde sua entrada aqui ou não? Já, sim. Foi, acho que de um modo geral, todo o seu curso assim é meio voltado pro PI no quesito não de o conteúdo aqui eu vou dar porque você vai precisar no PI. Não, mas você sempre pensa assim, será que eu vou usar isso no PI? Quando será que eu vou usar isso? Então você já vira expectativa. Sim. Desde eu o primeiro ano. Sim, até as pessoas que estão há mais tempo no curso, elas também criam um pouco essa expectativa. Nossa, essa matéria aí foi super útil pra mim, porque eu usei em tal situação, sabe? Acho que vai criando-se uma expectativa e assim... É o queridinho dos professores, né? O Marcel tá aqui, assim, o maior orgulho, assim, de falar.
Então, acho que os próprios professores dão uma passada nisso, sabe? Entendi. Então, a gente sabe desde o começo, não com tanta clareza quanto quando você está cursando, lógico. Mas você cria uma expectativa a respeito. Acho que daí vem uma pergunta aqui. A proposta acaba sendo mais técnica, mais social? Depende do grupo, professor? Como que acontece isso? Deixa eu antes pegar um gancho do que a Luísa falou, que eu acho que é bem interessante, e já que ela falou, eu vou fazer um outro destaque. Ótimo. A Luísa falou assim, olha, eu estava cursando algumas disciplinas e às vezes já meio preocupado assim, será que eu vou usar isso no PI ou não vou? A proposta de você ensinar por projeto do nosso PI, que a gente chama de um projeto integrado, é fazer com que segunda semana de aula, os parceiros, quando eu digo parceiros, são empresas e organizações. Já interessados. Por exemplo, a Santa Casa de São Carlos é parceiro nosso desde o primeiro projeto integrado. Que legal. Já faz 9 anos. Vamos descobrindo as coisas. E então, qual que é o processo? Eles apresentam uma situação que pode ser melhorada dentro da organização ou da empresa, e aí os alunos, a partir dessa situação que eles têm que intervir, fazendo um diagnóstico e depois uma proposta de solução, a ideia é que eles se estimulem a cursar as disciplinas do semestre com o foco na situação a ser melhorada, porque aí você tem uma motivação para absorver o conteúdo, para aprofundar o conteúdo, tem a oportunidade de colocar aquele conteúdo em prática, que aí que está a habilidade, né? Você pegar o conteúdo e saber como aplicar. Então, essa é a sacada aí da proposta de ensinar para o projeto, né? Mas, voltando ao que você tinha me perguntado, se é mais social, tal. Aí eu acho que eu até Depende, né? Já adiantei. Verdade. Porque se agora é uma empresa, se é uma empresa, ela vai ter as finalidades dela de fazer a melhoria aí lá. Aí vai depender realmente de quem vai se aproximar se é, por de exemplo, vocês, a Santa ou vocês Casa. deles. Geralmente a gente é que acaba... Tem empresas que fazem contato. Falam, fiquei sabendo, dá pra gente participar? Eu acredito que sim, que devem fazer mesmo, né? Porque... Então, é um diferencial. É o boca a boca, porque a gente também nunca divulgou, porque a gente não gostaria de frustrar, né? Teve até a ideia de falar assim, dá um pulo numa reunião de empresas da região e faz a divulgação. A gente nunca foi por esse caminho, porque de repente chega uma demanda de 10 empresas e a gente não consegue nem fazer visita para consegue dar conta. Para prospectar. Entendi. Vamos para o Guilherme agora. Deixa eu contar. Quando você chegou ao 7º semestre, né, você já tinha essa expectativa para a disciplina ou não? Tinha, que nem eu comentei, né? Desde quando a gente entrei em 2020, essa expectativa já começou a ser criada. E todo mundo do curso sabia que a dinâmica, quando você entra no PI, é diferente. Então... A dinâmica que você costuma ter em aula desde quando você entra no ensino fundamental, ensino médio, quando chega no PI ela muda. Então o formato da classe já não é o mesmo, você já fica tipo, mas como assim? Aí você trabalha em grupo, sempre trabalhando em grupo, tem muita autonomia, então a gente toma nossas decisões, a gente discute proposições pra gente chegar num resultado nós mesmos. Então tem muito menos intervenção dos professores, por exemplo. Então essa dinâmica... Ela gera uma expectativa de você olhar e falar assim, nossa, eu sempre estudei dessa maneira, sempre tive aula dessa maneira. Como que vai ser lá? Então, quando eu entrei, eu já tinha essa expectativa. Coloca por interrogação. Exatamente. Você fala assim, nossa, eu tô querendo, mas não sei. Exatamente. E assim, foi uma experiência muito boa, a gente vai comentar mais aqui, mas a expectativa com certeza ela é criada para chegar nesse momento. Nossa, é bem... Tô curtindo, viu? Acho que todo mundo ali tá ali. Nossa, pode ser uma opção, hein, gente? Olha lá. Como que foi a formação do seu grupo, Luiz? A escolha do tema, do projeto? Então, a escolha, ela é meio... Tem uma teoria por trás, o Marcelo até consegue falar mais sobre, mas você não fala, eu quero fazer grupo com o Guilherme, com o Marcelo e com você. Você não fala isso, entendeu? Você fala, eu gostaria de fazer grupo com essas 3 pessoas e eu não gostaria de fazer grupo com essas 3 pessoas. Dentre um grupo de 50. Você já fala assim. Já você não fala, é no Forms, é meio assim, só quem tem acesso à coordenação. Né? Sim. Tudo sigiloso. Também, pelo amor de Deus. Olha, eu já tava pensando que você estava falando abertamente. Não, assim.
Mas você seleciona lá quem você quer fazer muito, quem você não quer fazer e tudo bem, assim, sabe? Tem um grupo de 50 pessoas na sala. Porque casam as ideias, né? Porque você já conhece, existem já sabe as afinidades. Né? Você que escolhe quais fatores que você quer levar mais em consideração, sabe? Se são aquelas pessoas que estão desde o início da graduação mais sendo suas amigas, ou aquelas pessoas que você fala, nossa, acho que seria interessante fazer grupo com ela, sabe? Mas o tema do projeto vocês não definem também? Não, a gente pode escolher o setor. Tá. Tanto que setor. A gente não revela o nome da empresa. Não revela o nome da empresa, para as pessoas não escolherem pela empresa. Então, esse ano foi... Senão fica, né, uma concorrência. Exatamente. Entendi. E aí foi 2 opções de setor metal mecânico. Então, seriam empresas que mexem com peças mecânicas, essa ideia mais tradicional de indústria, sabe? E uma de diagnósticos relacionados à saúde, que foi super diferente, assim. Bacana. E uma hospitalar, que a gente já esperava que fosse a Santa Casa, porque todo ano ela volta, tá sabe? Muito na cara. Tem um hospital aí, sim, a gente sempre acha que é a Santa Casa. Daqui a pouco eles vão colocar uma coisa de RH, assim, e não tem a ver, e tem a ver com a Santa Casa. E aí tá dentro da Santa Casa, né? Vai esconder melhor. Enfim, e aí você seleciona as 2 principais, tipo, quais você quer, assim. Entendi. Sabe? Por exemplo, eu escolhi o hospital e o diagnóstico. Então, eu acabei caindo com a minha primeira opção, que era Santa Casa. Ai, que legal. Bem, eu sabia que era Santa Casa por ser hospitalar, mas muitas amigas minhas colocaram setor de indústria, assim. Poderia tanto ter caído com a empresa A quanto a empresa B, sabe? Então, também fica uma expectativa no final das contas, não é? Você descobre seu grupo e a empresa com quem você vai trabalhar ao mesmo tempo, assim. Ah, legal. E você, Guilherme, qual foi o foco do projeto? Você sentiu que usou bastante do que aprendeu ao longo da graduação? Como é que foi? Com certeza. A minha empresa, no caso, foi a Latam, que é a companhia aérea. Então, a minha empresa, meu grupo, a gente estava responsável por um indicador das manutenções que eles tinham. Então, a ideia era que a gente conseguisse criar proposições de melhorias para otimizar isso daí. E dentro do que a gente viu na graduação, eu senti muito que, não especificamente para aquele problema, eu vou utilizar isso, mas para você conseguir compreender todo o contexto do que acontece, de como uma empresa funciona, de como são os processos, todas essas coisas, todas as disciplinas elas começam a se casar. Então, tipo, você faz a visita técnica para conhecer, você fala, nossa, isso daqui eu já vi, esse tipo de coisa eu já vi. Legal, e tudo né? começa a se encaixar. Então, isso traz uma motivação muito grande, assim, porque você fala, nossa, tudo que eu tô vendo realmente acontece dentro das organizações. Então, tudo que você vê, ele agrega de alguma maneira. E algumas, especificamente, dependendo do seu projeto, provavelmente você vai acabar se aprofundando um pouco mais do que até você viu na graduação, para conseguir trazer alguma alternativa que tenha mais valor para o projeto, né? E agora na pós? Na pós eu dei uma desviadinha, né? Não é tão voltado, mas é sempre buscando resolver algum tipo de problema que tem. Então a gente sempre foi válido, né? Com certeza, a gente sempre tá lá aprendendo a aprender. Legal. Luiz, o que mais tem te desafiado nesse processo agora? Me desafiado? Olha, assim, é sempre um desafio lidar com pessoas diferentes, pessoas novas, ainda mais nesse esquema de grupos que eu falei, que você não escolhe exatamente com quem você quer trabalhar, mas eu não acho que esse é o meu maior desafio. Eu acho que tem sido uma situação interessante, sabe? Mas desafio, não sei, acho que por eu ter ficado com o setor hospitalar, que é muito diferente do que a gente vê ao longo do curso, que a gente sempre vê alguma coisa voltada para a indústria. O exemplo dado em sala de aula é sempre indústria, sabe? Muita coisa sobre a programação de produção mesmo, voltado para a indústria, sabe? Fica muito isso, assim, a graduação toda. Acho que esse desafio de virar a chave e traduzir esses conceitos que eram utilizados na indústria especificamente, para o setor hospitalar, tem sido meu maior desafio, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito interessante, sabe? Porque requer uma criticidade muito grande, sabe? Para você conseguir ligar o que estão falando sobre um lote de peças com o produto deles, que é salvar vidas, sabe? Acho que fica meio abstrato, assim, falando, mas não é tão abstrato assim quando você vai ver os conceitos, sabe? Entendi. E eu acho isso tem sido um desafio de virar essa chave, mas que também é muito interessante e desafio não é ruim, né? Não, nunca é ruim, é sempre acho que é muito ao contrário, porque a gente está sempre aprendendo. Sim, sim. Pode dar errado, mas também pode dar muito Sim, certo, sim. e a gente, de qualquer maneira, vai aprender. E dentro da universidade, eu acho que tendo esse projeto com uma outra empresa, respaldado pela universidade, assim, é mais confortável, Verdade. sabe? Porque
nesse momento você tá lá, não esperam que você acerte tudo de cara, sabe? Eles entendem que você ainda é aluno. Acho esse o objetivo, né? Porque senão você não estaria ainda na universidade. Exatamente. Né? Então eles entendem que você ainda é aluno, que você está aprendendo. Sim. Eu acho que é muito bom. Legal. E no seu caso, teve algum momento assim crítico, uma virada importante durante o projeto que você possa citar? Ou... Olha, eu acho que no começo a gente conhece a empresa e a gente tem um objetivo, mas dentro desse objetivo tem várias opções, caminhos que você pode tomar. Então, assim, não diria que foi algo crítico, mas foi uma virada, que é quando você define realmente o que você vai atacar, a solução que você pretende alcançar. Então, no meu caso, a gente visitou tanto a Latam aqui em São Carlos, que eles têm uma unidade, e quando a gente visitou São Paulo, acho que foi assim uma virada, porque é muito maior, tem muito mais elementos, muito mais coisas, as coisas acontecem muito mais rápido, e acabou sendo um pouco mais do foco que foi o nosso projeto, foi mais pra lá. Então acho que essa visita que a gente fez, a gente saiu de madrugada, voltou à noite, foi uma experiência muito gostosa, assim, foi tipo em 2 grupos, 12 pessoas mais os professores. Foi uma virada também, né? Exato, foi uma virada tipo assim, nossa, isso aqui é bem complexo e a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Imaginava. E ao mesmo tempo, assim, você começa a ter muitas ideias, tipo, nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer. Então, tipo assim, você tem que organizar tudo que você quer fazer pra conseguir chegar num objetivo e aí conseguir o resto do semestre focar naquilo pra entregar algo realmente bom, assim. Legal, né? Não tô percebendo aqui que não é nada muito comum, não. Né? Foge um pouquinho. É uma troca super dinâmica, né? Vai construindo coletivamente, o aprendizado vai muito além da sala de aula, é bem legal, né? Tanto não é comum, porque e a gente tem várias manifestações das pessoas de empresas que participam, e eu já escutei várias vezes isso assim, nossa, que legal isso. Se eu tivesse tido um semestre desse no meu curso, nossa, seria muito bacana. Então, quando eles percebem a estrutura, como é que a coisa está montada, eles sempre elogiam bastante. Eles veem a dinâmica e se lamentam, se lamentam de não ter essa oportunidade na graduação que fizeram. Fiquem de olho, vocês estão aí do outro lado, olha, de repente é isso que você estava buscando, hein? Não sei não. Mas tem a ver a aptidão também, né, professor? Porque não adianta você ir também cursar uma engenharia de produção se você não está, né, nessa vibe, né? Não tá ligado a isso. Então, tem que ter um objetivo correto para isso, né? Não é só por causa disso. Se tiver, presta atenção no diferencial, E como que a disciplina... A gente pode chamar de disciplina? Pode. Pode, né? Na realidade é melhor chamar de semestre. Semestre? Como que o semestre, então, como é que o semestre trabalho acontece? em grupo? Porque as disciplinas são integradas. Tem acompanhamento, é tudo por conta dos alunos? Então, eu vou contar um pouquinho do começo e da estrutura. Tá. A Luísa falou aí da formação dos grupos, né? Companheiro meu também, durante a coordenação, durante vários anos, foi o professor Matheus, que hoje ele acabou migrando para a Exalc. Mas ainda é meu orientador, tem vínculo aqui. Tem vínculo. Isso aí, ele tá vendo? mantém o vínculo com a pós-graduação. Não saiu não, totalmente. Tá por aqui. E ele trouxe uma ferramenta, e a gente tinha uma psicóloga, a Daniele Lopes. Ela tem mais um sobrenome, ela que me desculpe, mas eu estava até procurando ver se eu achava a referência dela aqui. Mas a gente chama ela de Dani. E ela nos acompanhava em vários momentos do PI. Essa parceria foi muito legal, durou vários anos. Infelizmente, eu acho que a escola de engenharia não conseguiu arranjar um mecanismo para absorver isso na sua estrutura. Que pena, hein? Muito. A gente levou para vários diretores, né, desde o tempo aí de 2, 3 mandatos atrás, tentando achar um mecanismo para segurar, e a gente segurava muito na coordenação do curso. O professor Daniel até orientou ela durante 2 períodos aí com pós-doc, e ela sempre colaborando conosco, mas chega uma hora que... E a especialidade dela era em habilidades sociais, então ela dava todo esse suporte. Bom, mas vamos rápido voltar lá para o começo. A nossa turma, ela é mais ou menos formatada com 50 alunos. Tá. Então a gente divide ela em 8 grupos. Então sempre são 8 grupos. Todo semestre são 8 grupos. E aí a cada 2 grupos a gente arranja um parceiro externo. Então são 4 parceiros externos, e a cada 2 grupos se desenvolve o projeto num parceiro.
a divisão é feita, eu estava falando do Matheus, né? Ele junto com a Dani lá, eles trouxeram uma proposta de trabalhar um sociograma, que é uma ferramenta muitas vezes que é passada em escola infantil, que eles, para ter uma ideia de como é que você monta as mesinhas e interage a criançada lá, eles fazem uma perguntinha para a criança assim: que amiguinho você convidaria para levar para sua casa passar um fim de semana, passar as férias? É tipo então eles indicam amiguinho. No nosso caso, a gente fala para eles assim: olha, não é para indicar um amiguinho, hein? É para indicar com quem você gostaria de trabalhar junto. E também totalmente a gente... diferente, né? Sim. Tem um amiguinho muito legal, mas às vezes não bate o santo na hora de trabalhar. Aí a gente fala assim, e você indica também quem você não gostaria de trabalhar junto. Essa é a prioridade. A gente monta os grupos e tenta evitar esses conflitos aí entre quem falou que não quer trabalhar junto, né? E às vezes fazer um agrado colocando junto com quem a pessoa escolheu que queria trabalhar junto. O mercado não é assim. Você vai trabalhar no mercado, ninguém vai escolher se é teu amiguinho, se gostaria. Caiu a equipe lá, você tem que render. Mas, como nós estamos falando de um projeto dentro de uma proposta didático-pedagógica, a gente acha que vai render mais se a gente evitar esses conflitos, né? Ou parte deles, né? E a questão do segmento também, eles indicam o segmento do parceiro que eles gostariam de trabalhar, mas para a gente evitar algum caso bem extremo, né? Tipo, eu vou pôr o Guilherme para trabalhar num ambiente de saúde, mas o Guilherme baixa a pressão dele se ele... Tem gente que passar na calçada da Santa Casa já... Então a gente resguarda esse tipo de coisa. E tem umas questões ideológicas, né? Vou trabalhar numa empresa que faz, sei lá, material bélico. Não, eu não... É contra a minha... Um frigorífico. Os meus valores. Aí não, assim. Então a gente evita. Sim. Mas feita essa formatação, que até depois, eu acho que no finalzinho aí, o Júnior vai soltar umas imagens, a gente tem na primeira semana alguma dinâmica para ver também se a gente desperta no grupo de alunos algumas lideranças. E aí a gente anota quem é o cara que está dando mais ideia, mais participativo na dinâmica ali, para também dar uma diluída. Isso a Dani nos auxiliava muito, que ela observava, né? Sim. E aí a gente montou as equipes. Na segunda semana o parceiro externo vem, apresenta o problema, a situação a ser melhorada. Aí os alunos têm 10 dias para fechar e fazer uma visita no parceiro e fechar realmente o objetivo que eles vão atacar naquela situação de melhoria. Aí eles têm 1 mês e meio para fazer um diagnóstico. Encerrado o diagnóstico, a gente monta uma banca, os professores fazem parte, os parceiros vêm avaliar também. Vêm avaliar também essa apresentação dos alunos e conferem lá e soltam um semáforo de avaliação. Verde continua, amarelo tem que dar uma arrumada e o vermelho para e começa de novo. Entendi. Aí tem mais 1 mês e meio para propor uma solução para essa situação que eles diagnosticaram. O mesmo procedimento, a gente chama de gate, né? Uma avaliação. Então vem o parceiro externo, senta, tem a banca e depois, terminado, eles têm mais 1 semana, 10 dias para fazer alguns ajustes e a gente faz uma apresentação aberta à comunidade. Então, nesse dia, a gente convida outras empresas da região que queiram... legal, é muito estruturado. Isso. Queiram tomar pé lá de como é que funciona o PI. Sim. Tem os alunos do 3º ano que a gente convida também para já fazer um esquenta com eles. E é um evento, assim. Tem uma manhã, eles participam de uma apresentação bem... vamos dizer assim, dinâmica, é um pitzinho de 5 minutos cada grupo. E depois que a gente fecha ali uma plenária ali com os professores, os parceiros e tal, a gente parte para uma segunda etapa onde eles montam um pôster e aí sim eles explicam em detalhes o projeto para quem tiver interesse. Tá montando todo o esquema que realmente teria que existir, né, na apresentação de seu trabalho numa empresa. Isso. Exato. Nossa, Esse é o
São os ciclos do projeto integrado. Para quem está com dúvida antes, né, do projeto integrado, na engenharia de produção, lembre-se que o professor já esteve aqui com a gente, então procure aqui, aqui no nosso playlist, esqueci a palavra, muito obrigada. De nada. Nossa, esqueci a palavra. Não devia esquecer, né? Porque playlist eu uso para música. Mas aquela que veio do rádio, né? A playlist a gente usa bastante para música, né? Mas tem que usar também no caso do YouTube. Então procure aí na nossa playlist que tem o professor utilizando. Já estão aí. Ó, Não, é que ela cobra essas consultorias às vezes. Não pode não, hein, Luiz? Mas o professor já esteve aqui falando sobre engenharia de produção, ou seja, tudo que você quer saber sobre, né, ingressar... Devo ter falado muito do PI também, eu não me lembro bem, mas... Então a gente vai descobrir assistindo de novo, faz muito tempo já, né, professor? A gente já está no episódio número 60 e pouco, então... Você fala bastante da sua trajetória. Bacana. Para ir para engenharia. Mas olha que interessante esse papo, gente. E, Guilherme, o que levou você... Aliás, o que você levou dessa vivência que você teve, né, aqui, coletiva, né, para fora da universidade? Já dá para mensurar isso? Como o professor mesmo disse, normalmente o curso de engenharia traz muitas disciplinas técnicas, né? E o PI ele traz esse lado um pouco mais social, esse lado de trabalho em equipe. Então eu vejo que o desenvolvimento das soft skills, então essas habilidades um pouco mais de lidar com pessoas, a comunicação, de ter que apresentar o trabalho, eu considero a gestão de tempo, de você entregar o trabalho até o prazo que você tem para fazer. Tudo isso agrega muito para qualquer outra área que você vai. Então, seja eu, por exemplo, na pós-graduação, eu tenho meus prazos, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho que comunicar meu trabalho quando eu vou num congresso ou coisa desse tipo. E o PI, ele ajuda muito nisso, porque você acaba desenvolvendo esse tipo de habilidade. E também o trabalho em equipe, né? Que você tem que lidar com pessoas de diferentes perfis, como a Luísa falou. Sim. Às vezes, conseguir... ter uma gestão de extrair pontos fortes, você vê que uma pessoa é bom em tal disciplina, em fazer tal coisa, e você consegue utilizar disso, de separar melhor as tarefas para conseguir extrair o máximo potencial do seu grupo. Então, acho que todo esse tipo de coisas são coisas que são muito difíceis de ser trabalhado tecnicamente. Então, numa aula expositiva, por exemplo, a gente não consegue trazer tudo isso na forma prática. E o PI, ele traz isso de maneira... Sem que perceber, assim, traz o projeto e parece por natural, trás, né? Exato, por trás você está desenvolvendo muitas competências que você mesmo não percebe, mas que elas estão sendo desenvolvidas ali para quando você for para o mercado de trabalho, ou for desenvolver, seja uma própria empresa, seja no mestrado, em qualquer área que você acaba utilizando dessas competências. Legal isso, né? Muito bacana. Fala sério. Professor Marcel, vocês têm, assim, incentivo de contato com outras unidades, professores, comunidade externa, já, assim, também... Na realidade a gente, o nosso time, como eu disse lá, é mais interno da engenharia de produção. Tá, então, para os próprios alunos buscarem, assim, fora não, né? Não. Incentivo externo. Agora, com os professores, sim, em outras unidades. Eu acabei não comentando, mas você falou, é um semestre ou uma disciplina, né? A gente tem 7 disciplinas que os alunos cursam nesse semestre. Todas elas pertencentes ao PI. Então é melhor falar de projeto, né? Acho que é um projeto, então mesmo. Ela é montada em cima de, vamos dizer, 4 projetos, uma para cada parceiro. Mas essas 7 disciplinas, o aluno tem que se matricular em conjunto. Então é requisito conjunto. Entendi. Então não dá para pegar uma, 2 e não pegar os demais. Então ou ele se matricula em tudo, ou não se matricula em nada. Isso faz com que a gente já tenha também planejado durante as nossas... Geralmente são reuniões semanais no início, depois quinzenais, com esses 7 professores. Então toda semana ou quinzenalmente a gente se reúne 45 minutos por semana para ver como é que está o andamento do semestre. Tem algum aluno que não está participando? Tem algum aluno que... tá com alguma questão muito sempre observando. Particular, e a gente faz isso envolvendo as disciplinas temáticas. Entendi. Uma dessas disciplinas é a de coordenação. É essa que eu acabo colaborando. Eu e sempre mais um professor. Então, no início teve o professor Daniel Amaral, que me ajudou muito lá no início. Ele estruturou muito. Depois passou para o Matheus, ficou um bom tempo comigo. E o Matheus, com essa mudança, agora a gente está pegando uma parceria nova. Atualmente é o professor Carpinetti,
E o professor Lucas também estava envolvido na engajado ali, né? Sim. Fala sério. Sim. E os alunos também, né? Vão junto nesse. Se os alunos não forem... aí é uma parceria, né? Não pode, né? Mas é uma parceria para funcionar. Professor Marcel, mas quais mudanças que você observa nos alunos ao longo do semestre, hein? Fiquei curiosa. Eu acho que queira ou não, há um amadurecimento, assim, na própria postura, quando você vai dialogar. Eles estão aqui, eles já estão assim, né? Não, você já foi aluno, pós, mas tem que... Não, e até eu ia... O Guilherme, você pode falar aqui porque tá gravado? Aí o Guilherme falou assim, não, Marcel, pode me chamar para ser um tutor. No semestre que vem. A gente integra o pessoal da pós. Ele gravou. Sim. Não tem mais jeito. Não tem que fazer contrato praticamente. Eu falei que a gente tem 8 grupos na sala, então a gente conta com alunos de pós-graduação para participarem semanalmente de reuniões com os grupos. A gente vai mudando. Teve ano que foi aluno de pós, teve ano que foi os professores das temáticas. Ela estava dizendo que a gente tem... Eu estou meio atropelando as coisas. Não, não tem problema não, porque é muita coisa para a gente falar. Estava com 7 disciplinas no semestre. Uma é coordenação e 6 a gente chama de temáticas. Então a gente tem gestão de projetos, projeto de fábrica e produtividade, gestão da qualidade. Você vai abraçando tudo, né? Tudo um pouco, aliás. Isso, gestão da sustentabilidade, automação. Sistema de tomada de decisão. Sistema de tomada de decisão. Fechou as 6 aí. Então, mais o do PI mesmo, né? São essas 6, mais o PI. E mais a do PI, que é a de coordenação. Então a gente tem os grupos que são acompanhados por tutores. Como eu disse, às vezes a gente vai mudando. Mas muito bem-vindo é o apoio dos alunos de pós-graduação. Tanto na disciplina de coordenação, quanto no acompanhamento do trabalho da equipe ao longo do semestre. Você estava falando como é que eles ficam sozinhos, eles caminham sozinhos? Caminham sozinhos. E principalmente em relação ao parceiro. Porque depois do primeiro contato, nós da coordenação e os professores de temática, a gente só fica aqui no apoio, no banco de reserva. Só no apoio. A não ser quando há alguma dificuldade de comunicação séria, a gente entra no circuito. Caso contrário, quem marca a reunião, quem vai fazer visita, quem planeja o que vai perguntar, que dado que vai coletar, como vai analisar. Olha, eles não estão mandando dado, né? O que eu faço? A gente fala, resolve. Como o Guilherme falou, a gente tem um calendário rígido, a gente não mexe nas entregas e vai avisando os alunos, porque na vida real, dá um jeito, né? Na vida real. Tá, seus pulos aí, porque se o cara não tá atendendo... Tem que cumprir. Isso, fala com o outro, manda e-mail, pegar o WhatsApp, não, mas... Por que não, né? Liga, tenta... Entendi. E isso eles vão... Essa capacidade de comunicação tal, eles vão... Às vezes... Tem que ser na marra, às vezes, né? Às vezes você vai pedir dado para você consegue ver que aquela pessoa não tem autonomia para... Então, o aluno mesmo vai desenvolvendo essa sensibilidade. É melhor ir no outro setor lá que a gente consegue mais fácil. Ver se não tem conflito por parte da empresa. Olha isso. Ver se... vou falar com... um pouco, né? Vou falar com o Júnior antes de falar com a Cláudia? Não posso. Então então tem toda essa... Então tem toda essa sensibilidade que numa aula expositiva, mas nunca que você ia conseguir desenvolver essas... competências que a gente está discutindo aqui, né? E eu acho muito legal também que os tutores do PI, eles normalmente são pessoas que já fizeram PI anteriormente, sabe? Então, o tutor atual é o Matheus. Outro Matheus, não. Acho que faz todo sentido, né? Sim, que já fez o PI em anos anteriores, sabe? Sim. E se for o Guilherme, seria ótimo também, porque ele já tem essa experiência de uma pessoa que tá por dentro e uma pessoa que tá por fora. Tá lá. Tô com o Marcel nessa. Nós temos um professor, o Lucas, que ele foi aluno do PI, foi monitor do PI e hoje ele é professor. E ia estar colaborando conosco na coordenação. Já, então. O Zanon. Então. Ele contou a história dele, que acho que foi de aluno ao professor. Sim, foi. Que bacana. Foi. Isso aí. E eu tenho certeza também que quem entra da pós, que no meu ano, por exemplo, foram pessoas que não se formaram aqui, que deve ficar assim surpreso com toda a dinâmica que e deve falar assim, nossa, queria ter cursado aqui, porque com certeza seria muito legal. Sim. E o interessante desse papo aqui que a gente está tendo também,
incluindo alunos, né, a importância de acontecer isso aqui no Sabidão, para que você, do outro lado, ele se sinta também, né? Tipo assim, parte, né? Eu também sou aluno. Sim. Então, a visão deles é a minha visão, né? E é interessante isso, né? A gente ter, não só, claro, o professor é fundamental, né? Precisa, sim, mas vir acompanhado de alunos faz toda a diferença, não faz, professor? Eu acho que foi muito legal esse convite que você fez e essa sacada de trazer os alunos. Porque... A gente começou a analisar, quando você veio a primeira vez, veio sozinho. Isso. Né? Então, naquela época a gente não tinha ainda essa visão, a gente foi amadurecendo a visão e percebendo que fica mais fácil para quem está lá do outro lado entender do jeito que eles estão contando aqui, que é a vivência deles. Sim. Claro que o professor também se entusiasma, óbvio. A gente é meio suspeito, inclusive, para falar. Então. Trazer aqui, se eu falar, eles estão de... Como é que é? Tá, verdade, né? Verdade. Não é bem assim, né? Porque... nada, gente. Não tem nada disso. Não tem combinado nenhum. Não tem combinado nenhum. Mas é interessante. O que eu ia até, assim, para fechar o ciclo, para eu não esquecer de nada, né? Fato. A gente falou da importância dos alunos de pós colaborarem, dos alunos que estão cursando, nem se fala, né? Da colaboração, sim, do processo, dos professores que estão sempre abertos, sempre muito participativos. A gente tem a Ana Paula lá do departamento, que ela é da secretaria, ela dá um suporte administrativo para... A gente tem uma sala com mobiliário já montado para trabalho em equipe, com recursos audiovisuais e tal, que é a nossa sala do PI, que ela é usada só para alunos do 4º ano, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E a gente tem uma coisa também... Tínhamos a psicóloga, agora mais atualmente eu estava falando que a escola de engenharia deixou, né, de aproveitar essa oportunidade do trabalho que foi desenvolvido, mas agora o CETEP está com uma pessoa contratada. Conta para quem não sabe o que é o CETEP, o CETEP. O CETEP é um centro que foi criado para apoio ao ensino. Lá para o professor Márcio Giorgetti, lá atrás, tinha a Nídia, que era uma pedagoga que dava apoio no CETEP, que era muito bacana. E mais atualmente, o CETEP deu uma reestruturada e eles abriram um concurso e contrataram uma pessoa na área de pedagogia para dar apoio pedagógico para a escola. Coincidentemente, essa pessoa é psicóloga de formação, que é a Érica. Ela e o Casimiro agora também está junto com a Érica, estão fazendo uma dobradinha, e a gente aproximou esse recurso didático-pedagógico da proposta do PI para continuar esse suporte. Bom, aí eu falei do time completo, só que faltou de falar dos parceiros. Então diga. Eu acho muito importante, assim, era um medo, a gente comentou até antes de começar, os professores ficaram receosos, mas será que a gente vai ter empresa todo ano para a gente fazer projeto, estão disputando agora espaço, estão ou não estão? Não, então, a gente às vezes recebe alguns contatos de empresas que tomaram contato através de um papo ou vieram assistir alguma apresentação final e se interessaram em participar. Mas eu queria dizer da importância desses parceiros, né, das empresas, das organizações que estão sempre abertas e acolhem o projeto integrado. Porque uma coisa que a gente faz lá em novembro, dezembro, é começar a prospectar os contatos com as empresas. E quando a gente chega e fala assim, o principal resultado do projeto não é resolver teu problema e a tua situação de melhoria, e sim formar a gente melhor. Então a gente tem uma proposta didático-pedagógica diferenciada, que a gente precisa de um parceiro que abra as portas. E às vezes até se expõe um pouquinho, porque vai mostrar oportunidades de melhoria da organização, né? Vai mostrar, entre aspas, um problema, né? Sim. E tem que gastar, a gente fala, olha, tem que gastar tempo, porque os alunos grudam na empresa, né? E perdem informação, perdem dados. Né? Se você não tiver essas informações, como você vai montar depois? Não tem nem como analisar, né? Não. E eles estão sempre de porta aberta. Então a gente agradece todos os parceiros, né? E a gente procura sempre diversificar o segmento. Então, até a Luísa falou, esse semestre tem empresa metalmecânica e tem empresa que é um laboratório que o foco dele é fazer diagnóstico. Ele foi lá
né, apresentar o problema, a gente falou assim, olha, eles medem as coisas lá em mililitros. Aí ele saiu da sala e entrou a empresa metalmecânica Falando que em coisas que faz completamente estrutura diversas. metálica e falou em toneladas de aço. Então, sabe, é muito bacana essa diversidade. A Santa Casa, que é uma... A gente quando pede para eles indicarem o segmento, para nossa surpresa, às vezes a Santa Casa é o que vem com maior indicação de gente querendo trabalhar. Acho que é um pouquinho porque a Luísa estava colocando. Sai um pouco daquele exemplo da empresa de manufatura, né? Que é um pouco a nossa Acaba sendo herança, interessante, né? Sim, Porque, de repente, você não teve aquela visão. Que seria até uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Porque acaba sendo uma ponte, né? A graduação para o futuro profissional. De repente, você não tinha pensado nisso, né? Em trabalhar nesse ramo. E falar, ai, nossa, mas olha, é uma opção. Sim. Pode ser uma boa. Está abrindo oportunidade até de visão, né? De aumentar a visão dos alunos, né? Em relação ao mercado de trabalho. Sim, eu tenho, não eu, mas uma amiga que fez o PI anos anteriores, que falava assim, nossa, não, essas indústrias metalmecânicas, assim, pesada, não é pra mim. Depois do PI, falou, é isso que eu quero. Olá. Eu quero ir trabalhar numa indústria, nada de escritório que eu tinha pensado anteriormente, mas, assim, esse é o meu lugar, sabe? Se encontrou depois do PI. É interessante, hein? Olha, eu acho que... E eu acho que isso volta também com o que eu tava falando no início, que, ok, é da carreira e tal, mas é um encontro pessoal também, sabe? Sim. Tem muitas características que você desenvolve pessoais que você vai levar pro resto da sua vida, sabe? Acho que é uma experiência muito importante, assim, pra sua formação como pessoa. Aproveitar que a gente está falando aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta aqui pra mim. Já teve alguma situação engraçada ou diferente, assim, no grupo de você? Teve. Olha, ela ficou até vermelha com a pergunta. Marcel, tá pro ouvido aí. Mas... Se eu não estiver na história, pode estar liberado. Aí, Sim, mas assim, no meu grupo, pelo menos, a gente tem muita... acho que não tem um específico, mas no meu grupo a gente tem muita discordância, sabe? Mas não é uma discordância que eu vejo como negativa, eu acho que é sempre construtivo, sabe? Porque eu penso de uma forma e os outros integrantes pensam de outra e a gente tem que tentar chegar nesse meio termo. Comum, né? Exatamente, de entender pra onde a gente quer ir. Ok, eu penso assim, você pensa A, você pensa B, pra onde a gente vai agora, sabe? Acho que isso é muito produtivo e sempre gera algumas risadas, assim. Porque ao longo desse processo, às vezes a gente se convence e fala, não, tá bom, aceitei, você tá certo, sabe? Tipo, faz parte, né? Sim, exatamente. Que nessa situação, acho que a sua opinião leva pra um resultado melhor, sabe? E esse processo de concordar e discordar é muito importante para boa execução do projeto e pra vida, agrega muito para sua vida, para você saber lidar com as pessoas. Não só a vida profissional, como a vida pessoal também, né? Sim. A gente acaba tendo que lidar com essas situações no dia a dia. Olha quanta experiência, a bagagem vem vindo. E você, né? Fala para mim, um dos projetos mais marcantes, assim, que você teve. Eu acho que... Durante ali a tua experiência, você fez 2. É isso que eu entendi? Eu um tive no o primeiro projeto... semestre. Isso, e de inovação no segundo. Tá, tô aprendendo, professor, tá vendo? Já. Tô devagar, mas tô indo, né? E você mantém ainda contato com esse pessoal aí que você... Então, a gente, no semestre que a gente tá no projeto integrado, acaba, tipo, por exemplo, o meu grupo, eu não tinha contato com muitas pessoas antes do projeto integrado, por exemplo. Então, conhecia alguns, conversava, mas não tinha esse contato forte. Durante aquele semestre, assim, se intensifica muito por conta do PI, então vocês conversam muito, vocês começam a sair. E após o PI, até o segundo, né, porque eles ainda estavam presentes, a turma começa a se formar e começa cada um a tomar seu rumo. Então, assim, tem um ou outro que a gente ainda conversa. Por exemplo, a Ana, que era do nosso grupo, por exemplo, agora ela tá na França, trabalhando na Amazon. E, assim, vez ou outra, a gente troca uma conversa, assim, mas não tem mais aquele contato que a gente tinha. Que bacana, hein? Então, você vê que, assim, cada um vai tomando o seu rumo e você vai ficando, nossa, olha, trabalhou comigo, onde tá, que legal, né? Tem meio que essa troca de conversa às vezes. Mas... Você teve uma preferência entre os dois, assim, os 2 semestres ou não? Olha, pergunta, tô deixando na saia justa. Delicada, porque o projeto integrado não fala, são separados então, tá bom, esquece. por 2 professores, mas eu gosto mais do de melhoria, por questão, assim, eu acho que muito quem entra na produção
tem muito esse olhar para consultoria e eu acho que isso traz uma experiência que você entende o que é uma consultoria, se você gosta ou não. E o de inovação já é algo mais voltado para, tipo assim, criatividade, buscar solução de problemas, que assim, agrega muito de maneiras diferentes. Entendi. Mas a integração do primeiro eu acho que traz gente que você, assim, a maneira como é formado o grupo, pessoas que você talvez não tenha tanto contato, então traz, acho que uma experiência que eu particularmente acabo preferindo. Interessante. Tá vendo, professor? Não foi tão ruim. Eu acho que e também tem um aspecto de ser a novidade, né? Como a gente trabalha no sétimo, verdade. os alunos já têm aquela expectativa, então talvez também tenha um impacto maior. Entendi. Sim. Mas você tá, olha, eu vou dar minha opinião agora aqui, ó. Tá muito legal, né? É uma experiência universitária que pode se tornar tão significativa e até transformadora. E as pessoas ali estão falando, tudo isso eu vou aprender na universidade, que não é aprender, né? Você vai vivenciar, né? É uma coisa que é bem diferente, né? A pessoa do outro lado fala assim, interessante. Eu estava falando dos parceiros, né? Ele vai voltar lá. Nossa, fala que, então. Ele não queria falar no início, vocês lembram, não, né? Agradecer essa abertura que a gente tem e quando a gente leva a proposta e fala assim, olha, o PI tem como objetivo principal gerar melhores recursos humanos, pessoas com uma formação melhor e isso retroalimentar o mercado de trabalho, lógico, né? É uma percepção que eles têm. Mas a gente costuma dizer também que acaba acontecendo uma transformação dentro do parceiro. Então a gente já teve retorno do tipo assim, o time foi lá, a equipe foi lá e começou a desenvolver o trabalho numa célula de produção, que era o foco da melhoria. As células em volta questionaram o gerente da área dizendo assim, escuta, só vai ter lá? E quando eles vão vir aqui? Então já gerou um ciúme. É um retorno assim. A gente fez, por exemplo, projetos também que o resultado, porque o projeto é de responsabilidade dos alunos. Então não tem nenhum professor que vai assinar o projeto embaixo. É um projeto de alunos do quarto ano de engenharia de produção, que vale dizer que estão no final da formação. Então é uma dedicação do grupo, são 5, 6, 7 alunos às vezes dedicando a semana inteira para fazer o projeto. E várias empresas aproveitaram esse resultado prático do projeto e implementaram nas suas empresas. Então a gente tem caso de um projeto que foi documentado, passou um ano, a empresa reestruturou o layout do setor de estamparia baseado no projeto. O próprio Guilherme fez um trabalho, o grupo dele trabalhou na Latam. A Latam relatou para nós que eles implementaram uma proposta que veio do projeto integrado. Legal saber, não sabia dessa informação. É muito bacana isso. Você estava falando hoje comigo. Exato. Você não sabia o que tinha acontecido. Ele estava aguardando para esse momento. Entrega e assim, a implementação leva um tempo, não é de uma hora para outra, né? Então é muito legal ouvir que, tipo assim, tudo que a gente fez teve um valor, né? Consideraram, assim. Vocês trabalharam para isso. Exatamente. Não é? Um subproduto que a gente comenta com os parceiros e também que a gente colhe resultados é assim. Eu sou lá gerente de uma área. Aí vem 2 equipes aqui trabalhar comigo. Então são 16, 14, às vezes 12 alunos com a cabeça fresca, né? E que vem desenvolver um projeto aqui dentro. E eu vou trocando com eles. De repente eu olho e falo assim, o Guilherme é um cara espertinho, tá vendo? Tô de olho no Guilherme, né? Mas tem aquela menina lá também, olha a Luiz e tal. Isso aí é passado por RH e às vezes no final do projeto você pode ter até um convite assim, olha, vocês não querem ficar fazendo um estágio aqui para implantar o que vocês desenvolveram? Eu acredito nisso mesmo. Porque a gente para na proposição da solução e não na implantação. Que bacana essa ideia, gente. Tá levando até para o mercado de trabalho. Queira ou não, é um processo seletivo assim... Embutido ali. Embutido na proposta. Que a empresa pode utilizar. Então, esse subproduto para o parceiro, a gente também geralmente tem esse retorno deles, que é bacana por causa disso. E acho que vai aumentar a quantidade de gente lá pedindo agora para entrar. Deus queira, viu, Cláudia? Ô Luiz, que dica que você daria para quem ainda vai chegar no quarto ano e cursar o projeto integrado, hein? Nossa, uma dica...
Ai, tem tantas possíveis, mas eu acho que a principal que eu gostaria de falar é sobre estudem. Aproveitem o curso até chegar lá, sabe? Não se prendam a... Nossa, eu preciso fazer outras coisas, sabe? Não se prenda a nada. Precisa antecipar etapas, Sim, né? não precisa pular etapas. Viva o momento e estude, aproveite o máximo que você conseguir da graduação em si, porque ela é pensada para quando você chegar lá, você estar pronto para fazer o PI, sabe? Essa limpa que o Marcel tinha falado da grade e tal, teve todo um pensamento por Cuidado, trás, né? de quando você vai fazer a disciplina tal, que vai levar a outra. Assim, eu posso dar um exemplo bem simples, que serve para todas as engenharias. Você não faz cálculo 2 antes de fazer cálculo 1, sabe? Então, tem uma lógica por trás que vai te levando a chegar lá preparado. Você vai ficar ansioso. Sim, não precisa... não fique tão tenso, só estuda, faz o seu, sabe? Não tem... E você, Guilherme, o que você gostaria de ter ouvido lá no começo do 4º ano, quando você estava prestes a começar a disciplina? Eu acho que quando a gente entra no projeto integrado, tem diferentes perfis de alunos. Eu acho que alguns ficam muito motivados, alguns talvez nem tanto. Mas a minha dica é, tipo assim, se entregue. Dentro de, tipo assim, procure entregar o melhor que você consegue. Porque dentro desse processo de realmente adotar aquilo como um problema que você quer resolver, uma melhoria que você quer oferecer, que eles vão gostar, você aprende muito. Entendi. Então, assim, se você quer entregar algo superficial, talvez você não vai aprender tanto. Eu acho que é proporcional ao tanto que você entrega, o quanto você aprende. Quanto mais você entregar, com certeza você vai sair aprendendo muito mais e vai conseguir levar isso para outras situações. Então, se entregue ao PI, não deixe ele de lado, se dedique, assim... Nossa, mas tá difícil, busca solução, conversa com outro professor. Assim, teve muitas situações que a gente tinha que buscar alguma metodologia que a gente não viu dentro da graduação. Então, assim, você busca algo novo que você acaba aprendendo, aplicando. Então, assim, você entende daquilo. Então, assim, quanto mais você se entregar, com certeza você vai aprender muito mais e vai valer a pena no final das contas. Professor Marcel, e o que mais te motiva ano após ano acompanhar os novos grupos, hein? Não ia ficar fora, não. Eu acho que é esse retorno deles, né? Né? Certamente você tem aí uma proposta diferenciada para fazer o processo de aprendizagem acontecer, né? E o retorno deles, o envolvimento, o tempo passa, alguns vão para o mercado. Quando a gente tem contato, às vezes, com o egresso, via de regra, volta esse assunto do PI. E essas pessoas que vêm nos visitar e tomam conhecimento, falam, nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu fiz a minha graduação, né? É por isso que eu queria reforçar aí o ponto que os dois colocaram. Bom, primeiro também falar que os dois são alunos diferenciados, né? São sempre alunos muito participativos, né? E isso é um ponto que eu queria reforçar. Tanto um quanto o outro, o Guilherme acabou de fazer uma relação direta, né? Quanto mais você se envolve, mais você vai aprender. Quanto mais você vai buscar e se integrar, entregar para aquele processo acontecer, mais você vai aproveitar. E a Luísa também falou, tá lá, estuda, né? Vai atrás. Então a gente costuma dizer bem no início do curso para os alunos, olha, gasta o PI, né? Porque são 6 disciplinas rodando em paralelo, fora da coordenação. Cada disciplina tem 2 horas de sala de aula. E aí a disciplina de coordenação tem um período de 4 horas numa manhã, que é para eles estarem presencialmente reunidos e trabalhando no projeto. Então, fora essa carga horária dentro de sala de aula, e cada aluno tem aí um compromisso de trabalhar 12 horas fora da sala de aula no projeto. Entendi. Então, essas 12 horas são gastas consultando o material da literatura, estudando, processando aí materiais das próprias disciplinas. Tem gente que trabalha com a dinâmica da sala de aula invertida, né? Então o aluno tem que assistir um vídeo, ler um texto para se preparar para na aula praticamente aplicar aquilo que ele estudou no projeto integrado. Então o projeto ele perpassa por essas disciplinas e ele tem 12 horas para trabalhar fora de sala de aula. Agora, se dá para recomendar alguma coisa,
a Luíse falou assim, olha, isso aí tudo foi pensado, foi planejado, todo um esforço para montar a estrutura, né, para fazer com que ela funcione, para antecipar o contato do aluno com uma prática profissional. Então você vai, o ambiente já é receptivo, se abre as portas para os nossos alunos. Então essa experiência ela é antecipada e está bem organizada, né? Sim. Não é o melhor modelo do mundo, ela não é perfeita. A gente tem algumas questões de avaliação que eu vou comentar rapidinho aqui. Mas, por exemplo, hoje a gente tem às vezes uma competição com estágios. Então, depois da pandemia, os estágios remotos invadiram aí Entendi. todos os cursos, e os alunos às vezes Se contentados a já abraçarem em também, troca né? de um retorno financeiro, e eu não vou dizer o quanto é necessário ou não, mas ele acaba sendo absorvido, essa carga de hora extra sala de aula, e às vezes nem sei se dentro da sala de aula também, para fazer essas atividades em paralelo. E isso acaba, a gente comenta com os alunos, olha, você vai ter a vida inteira para profissionalmente mesmo. Às vezes quer antecipar uma etapa que vai ser importante ali, né? Então, a proposta do curso, praticamente, o estágio é liberado no 5º ano. Então, você tem um 5º ano só com disciplinas no 9º semestre, que é o primeiro semestre. Depois, todo o tempo, ele é livre para fazer estágio. E o trabalho de conclusão. Vai ter o seu tempo. Então, então, vai ter seu tempo, já está lá reservado. A não ser, talvez, uma ou outra situação muito particular que a pessoa dependa daquela renda. Mas tentar aproveitar da melhor forma possível, porque todo esse trabalho é feito para que o aluno experimente isso dentro de uma proposta didática, né? Não é ninguém que não pode errar. A gente comenta, a hora de errar é agora. Se você tiver que fazer alguma coisa errada numa apresentação, você deu algum fora lá no parceiro, você fez alguma coisa que não é conveniente, você trabalhou mal uma análise de dados, é agora que é para fazer. E num estágio já se queima um pouco. Verdade. Na vida profissional, mais ainda. Então a proposta é antecipar isso, e através dessa situação prática, como o Guilherme falou aí, né? Olha, eu vou buscar às vezes conteúdo que nem está sendo ministrado por aquelas disciplinas. Pode ser algo que eu já estudei ou algo que eu ainda vou estudar. E aí eu também... Ou que você nem vai estudar na graduação, né? ou às vezes uma coisa extra. No meu caso, assim, é sobre um problema de altas hospitalares, e a gente nunca vai ver isso na graduação. Nem no curso, e nem acho que nem cabe a graduação realmente focar em situações hospitalares, sabe? Mas para esse projeto, eu vou precisar correr atrás, sabe? Então, acho que isso é muito importante, que ensina a gente também a ir atrás, sabe? A buscar. Acho que isso é uma característica super valiosa. O ensino mudou muito, né? Antigamente, a gente ficava só esperando cair pra gente ali a informação. Agora, ter a oportunidade de ir atrás, né? Ter recursos, né? Pra ir esse exemplo é muito legal, porque no final das contas, ela vai ter que conversar com um médico e depois entender um pouco dos procedimentos médicos, vai ter que conversar com a enfermagem, vai ter que conversar com a assistente social, vai ter que conversar com o pessoal da higienização dos quartos, para entender como é que essa alta funciona. É verdade. E esse conversar com vários profissionais, entender da função de cada um, às vezes eles modelam os processos, às vezes, na maioria das vezes, né? Acaba modelando o processo para entender como funciona. É uma riqueza muito grande, assim, da dinâmica, né? Do projeto integrado. E é legal que não tem certo ou errado. Assim, põe em prática a sua capacidade analítica daquilo, sabe? Isso é muito legal. Gente, esse papo tá tão legal, mas a gente tá terminando o nosso papo agora, mas eu não posso deixar de pedir, assim, um conselho. Porque o conselho é fundamental, eu acho. Eu gostaria de ter tido mais conselhos, assim, na minha época. Então, eu imagino que tá lá do lado e fala assim, eu acho que um conselhinho vai bem, né? Então, eu vou perguntar para vocês. Primeiro, é uma pergunta para todos, e quem quiser responder, fica à vontade. Se vocês tivessem que definir o projeto integrado em uma palavra, uma frase, qual que seria, hein?
Dá para fazer isso? Pode ir, Marcel. Vai, você consegue. Eu achei que vocês iam... Posso começar. Vai lá. Eu acho que eu colocaria como a teoria aplicada à prática, como bem simples. Tá. Porque como o Marcel frase, então. ele comentou, o PBL, né, o Project Based Learning, ele traz então... PBL, que é isso, PBL? Que é a metodologia para você trazer então um problema, no nosso caso um projeto, para você trazer a teoria para aplicação prática. Tá. Então o PI ele consegue trazer essa parte prática de forma muito clara, de forma muito objetiva e de forma muito rica. Então, tudo que a gente vê na teoria, a gente leva para a prática de forma ativa, com autonomia. Então, eu acho que isso define muito o que o PI é. Então, é a aplicação prática do que a metodologia ativa pretende trazer. Entendi. E uma palavra? Uma palavra difícil. Descoberta. Descoberta lá. Legal. Essa palavra foi boa. Eu pensando no curso, eu diria diferencial. Boa. Também. Boa Diferencial E uma mensagem... para quem ainda está no ensino médio, né, sonha com a USP, o que vocês diriam para essas pessoas que estão lá vendo o sabidão agora? Você pode até olhar para eles diretamente, vai começar com você, Guilherme? Então olha ali, naquela câmera ali. Bom, eu diria que... eu sei que o processo é difícil, a USP é uma universidade muito concorrida, às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente quer, qual curso a gente quer, mas falando aqui da engenharia de produção, eu tenho certeza que quem tiver interesse e gostar da engenharia como um todo, vai aproveitar muito, tem esse diferencial que é o PI, então traz muitas oportunidades, e a USP como um todo, ela tem uma estrutura gigantesca que traz muitas oportunidades para quem é aluno. Eu estou entrando na pós, tem gente que entra no mercado de trabalho, então assim, para todo tipo de caminho que você pretende escolher, tem oportunidades, e fora tudo que você vivencia, né, tanto o lado esportivo aqui, não vou deixar de falar que eu sou uma pessoa muito ativa aqui dentro da USP, as essas curriculares, você gosta de mercado financeiro, gosta de parte mais mecânica, parte mais... tem de tudo. Então, assim, é muito rico o ambiente que tem aqui dentro da USP. Então, se você tem interesse, se esforce, que com certeza vai valer a pena no final. Boa! E você, Luiz? Caraca, falou tudo que eu queria falar. Complementa. Mas, assim, eu basicamente queria dizer que todo esse esforço, a gente sabe que passar na FUVEST não é fácil, que passar por esse período de vestibular não é fácil, são muitas dúvidas, é um processo realmente de se entender como pessoa, e o que você quer fazer pro resto da sua vida parece amedrontador à primeira vista, mas eu queria dizer que vale a pena, assim, principalmente quando você decide que você quer vir para a USP, sempre vale a pena, sabe? Acho que por essa imensidão de oportunidades mesmo que tem, não só no curso de Engenharia de Produção, mas que a USP traz, que o ambiente universitário te traz, faz valer a pena cada segundo que você fica estudando, sabe? Então, tenta aprender o máximo possível para você chegar o mais rápido possível aqui também. E ela é carioca, né, gente? Claro que vocês perceberam. E ela tá onde? Em São Carlos. Então vale a pena. Sim. Tem gente de todo lugar, né? Tem. Na minha especialmente sala... para quem é de longe, assim, aqui é um lugar bem acolhedor. Obviamente, tem muita gente de perto, né, que fica próximo. Mas a cada noite que eu passo longe da minha família, eu vejo que vale a pena. Ah lá, ficou emocionada. Aí não fica não, que daí vai ser uma choradeira aqui, gente. Para. Professor Marcel. Não menos importante, mas ficou por último, não tem problema. Deixa sua mensagem também. Tá bom, para quem ainda está no ensino médio. Eu acho que eu vou reforçar um pouco o que foi dito, no sentido de que tá numa fase onde precisa, independente do que for fazer, estudar muito, porque as oportunidades elas estão abertas aí, mas você precisa ter um rendimento nas provas vestibular. Então, nós estamos aqui em maio já, né? Então precisa acelerar a coisa e se dedicar muito nos estudos, né? Sim. Agora, Obrigada. Apesar desse filtro da entrada aí, que não é fácil, né? Hoje a gente tem também uma ampla gama de oportunidades para ingressar na USP. Então, não preciso ficar detalhando aqui, mas é FUVEST, que foi citado, o Enem, você tem o Provão Paulista, e tem até ingresso por mérito em competições acadêmicas aí. Tem um amigo que entrou, assim, por esse método. Então, tem várias oportunidades.
E também tirar o estigma de, apesar que tem uma concorrência, porque tem um filtro, essa coisa de que, olha, preciso fazer uma preparação paga, ou eu não estudei em escola paga, ou em um cursinho pago. Tem muitas oportunidades também para quem vem do ensino público, né? Sim. Mas professor, quanto que é a mensalidade? Não tem mensalidade na USP, né? Não, gente. Olha, eu tô ruim de grana, não vou poder... A USP, ela tem vários mecanismos para fazer esse acolhimento e essa permanência do aluno ao longo do curso. Então, a gente tem várias bolsas, né? Sim. Os alunos, ao longo da graduação, podem procurar vários tipos de auxílio, desde auxílio alimentação, moradia. Isso é dito, mas eu sempre reforço. Vale a pena. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade do aluno nem tentar, porque acha que não vai sustentar ou não vai ter ou como permanecer no estudo, tem né? Muito jeito de ficar por aqui. São várias bolsas agora que são oferecidas, né? O Guilherme acho que foi bolsista de iniciação. O Guilherme participou de um projeto legal com nós, da Pró-Reitoria, que visava modernizar o nosso currículo de engenharia de produção. A Luísa, não sei se fez iniciação, está fazendo iniciação também. Então, os alunos vão atrás das oportunidades, que são várias, né? E então, realmente é questão de ter uma firmeza de propósito e se dedicar muito. Agora, quem tiver já encaminhado para engenharia, eu acho que vocês podiam consultar todo o material sobre a engenharia de produção. Quem decidiu por engenharia de produção, leve em consideração esse diferencial da nossa formação. Muito bom. A gente já abre aqui na tela, já colando com o que o professor falou, para a pessoa ter... vai estar na descrição do vídeo, obviamente, mas você vai poder entrar na página do Projeto Integrado para entender melhor tudo que a gente falou por aqui. Tem contato, tem e-mail para vocês mandarem com as suas dúvidas, ou aqui, né, nos comentários, deixe também suas dúvidas que a gente encaminha para eles responderem para vocês. Mas é a página que é prod.esc.usp.br/graduação/projeto-integrado. É grande, gente. Então, não se preocupe com isso não, que vai estar no descritivo aqui do vídeo. Tem também umas fotos, né, que o professor separou. Essa foto, por exemplo, é do evento final. Acho que aí foi durante a pandemia. Tá todo mundo, acho ou não, né? Certeza. Tá todo mundo de máscara. Foi da volta da pandemia, né? Foi da volta da O pandemia. retorno que ainda você usava máscara, né? Ficou um bom período a USP usando ainda, né? Sim. 2002 deve ter sido isso. 2022. Desculpa, 2022. 22. Aqui a dinâmica que a gente falou, que para separação dos grupos a gente realiza lá na primeira semana. Legal. Esse alongamento. Tem até um relaxamento. Tem uma atividade. Que bom. Para começar a dinâmica ao ar livre, né? Legal. Essa é a sua turma, né, Luísa? É minha turma. Eu que puxei o alongamento. A Luísa é atleta também? Então, Olha lá, todos ali discutindo sobre o projeto, aposto. Foi o nosso primeiro contato. A visita com o parceiro. São os parceiros? Quem está de costa aqui são os parceiros da Santa Casa que vieram. Olha eu ali. Você tá ali. Eu tô lá na foto. Olha lá. Foi o primeiro contato com eles, assim. Foi bem legal. Eu acho que essa conversa foi incrível. Para mim, foi. Para vocês. Sim. Foi legal? Muito legal. Com certeza. Então, só agradecer realmente vocês, né? O professor Marcel, claro, Andrade Musetti, da Escola de Engenharia da USP de São Carlos. Nós que agradecemos, Cláudio. Falar do PI para a gente é sempre um grande prazer e a gente tem essa oportunidade de divulgar esse diferencial da nossa formação. E esses alunos aqui que vieram, então, hein? Fala sério. A Luísa Calegari Barenco Melo, que ficou até emocionada. Ainda bem que eu tinha ali um salvaguarda para ela, um lencinho. Segunda pessoa que chora aqui, olha. Não, mas já não teve foi a primeira. Muita gente emocionada. Porque você acaba falando sobre você, né? Sim. E aí isso toca na gente profundamente, né? Até eu já chorei aqui. Então, é normal isso acontecer. E é bacana para que as pessoas do outro lado vejam, poxa, são humanos como eu, né? Sim. E se deem oportunidade, como eles falaram aqui, de se ver na USP, né? Sim. Porque eu fui uma que não me deu essa oportunidade, eu posso dizer aqui agora, eu achava que eu
não tinha porquê. Eu não ia entrar na USP mesmo, então eu já fui para o particular. E é besteira isso, gente. Hoje eu me arrependo amargamente, né? Mas eu tive que passar, né? Na época eu falava, não, eu vim do ensino que não daria para mim, né? Fiz cursinho, tudo, mas desisti. Não desista. Não faça isso, não, porque lá na frente vai acontecer como eu, né? Você vai falar assim, puxa, perdi a chance, né? Mas não faça isso, não. Acho que tem que seguir o seu coração e falar assim, não, eu posso estar na USP. Por favor, venha para cá. Né, Luiz? É verdade. Pode parecer muito difícil, mas... Não é tão assim, sabe? Você consegue. Não é uma coisa que você não conseguiria. É o que eu ouço sempre dos alunos quando vêm aqui. E você, Guilherme Moreira da Silva, atualmente cursando a pós-graduação? Olha, eu muito feliz por ter tido essa jornada aqui. Adiei um pouquinho, né, minha jornada com a pós-graduação. Não sei nem meus planos pro futuro, mas sou muito feliz por ter vindo pra cá. Tudo a seu tempo. Tudo no seu tempo, que nem eles falando, vai viver no momento. Não é? É isso aí, aproveita agora, né, professor? Lógico. Valeu demais por compartilharem essa experiência maravilhosa, com tanta generosidade que vocês tiveram por aqui. Valeu mesmo, viu, gente? E se você que está aí do outro lado curtiu esse episódio, então já compartilha com aquele amigo, amiga que está pensando em estudar na USP, ou que ama tecnologia, engenharia, desafios criativos, projetos colaborativos. Olha sobre quanta coisa a gente falou hoje, né? Nosso super obrigada mesmo também a você que nos acompanha. Viu? Aqui no Sabidão, a gente segue aqui para mostrar que a universidade pode sim ser parte do seu caminho, tá? É isso que a gente vem falando e reafirmando a cada episódio. E como sempre, se ficou alguma dúvida ou se você quiser saber mais sobre algum curso, de repente, um projeto, um assunto que a gente comentou aqui, escreva nos comentários que a gente, como eu falei antes, leva para eles responderem, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir a gente no Insta e no TikTok, né? @podcast Sabidão. Vocês estão seguindo vocês aqui comigo? Lógico. Por favor, hein? E você que está aí do outro lado já faz isso também confere os cortes dos episódios e tudo que vem por aí nas redes sociais. O Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual faço parte, e também das assessorias de comunicação. Mas nesse caso, a dica veio da professora Luciana Montanari, que esteve com a gente falando sobre a curricularização da extensão. Então, muito obrigada, professora Luciana, pela dica. Fica à vontade, você que está aí do outro lado também, professor e tal. Quiser dar umas dicas pra gente, a gente está aceitando, viu? E eu te espero na próxima edição, tá bom? Combinado? Então até lá.